Começou. Tá ok? Muito boa noite, amigos e amigas que estão nos assistindo por este canal eletrônico, Facebook, especialmente neste momento de isolamento social, devido a essa trágica pandemia da Covid-19. Nós temos alguns momentos de reflexão, momentos importantes de relaxamento também. E, primeiramente, eu quero agradecer aos amigos, principalmente em nome do amigo Dr. Almeida Júnior, que me convidou para fazer esta apresentação, já de um bom tempo atrás, né? Acho que no final do ano passado, a gente tinha marcado uma apresentação presencial aí no Centro Espírita Nosso Lar, de São Carlos, próximo aqui da nossa cidade de Pirassununga, São Paulo, e estava tudo certo, mas infelizmente devido a essa terrível pandemia, nós tivemos que optar por este sistema eletrônico, o que também é bastante importante, e que cada um possa assistir, né, na sua casa, nos assistindo e assim parabenizar também esse importante trabalho do Centro Espírita Nosso Lar. Também aí agradecer a parte técnica feita pelo Edivaldo, que nos informou de como proceder, e esperamos que tudo corra bem e que vocês possam, todos vocês possam aproveitar esses momentos de reflexão sobre a visão da doutrina espírita. Bem, dando início, eu já fiz uma breve apresentação minha num outro vídeo, mas a gente não sabe, muitas pessoas podem não ter assistido o vídeo anterior, mas brevemente eu queria apenas dizer que eu sou o Raul Franzolin. Na verdade, o Raul Franzolin foi meu avô, eu sou Raul Franzolin Neto, e tenho me dedicado à doutrina espírita já de um bom tempo, e minha atividade principal, embora não esteja participando de atividades em centros e casas espíritas presencialmente já durante um bom tempo, mas já tive oportunidade de presidir casa espírita e coordenar trabalhos, etc. Mas a grande atuação que a gente faz é através da internet mesmo, e eu tive a felicidade e recebi uma intuição muito feliz em 1992, especificamente no dia 15 de outubro, quando eu lancei a fundação do primeiro grupo espírita da internet. Naquela época a internet era apenas para pesquisadores, ela não era comercial, e sim entre pesquisadores e pessoal do governo. E como eu estava nos Estados Unidos fazendo um programa de pós-doutorado, tive a oportunidade de colocar o espiritismo diante de uma rede chamada Brasnet. E houve lá uma série de dificuldades, mas o grupo cresceu e nunca se terminou. E nesses 27 anos que a gente tem trabalhado, montamos uma boa equipe de editores que editaram vários boletins, foram 570 boletins, e a nossa página está disponível para quem quiser obter material a respeito da nossa doutrina espírita. Nos últimos 2 anos, estamos com um projeto de reuniões virtuais. Essas reuniões são feitas aos domingos, às 8 horas da noite, com um grupo
muito bem entrosado, onde nós discutimos vários assuntos sobre a visão espírita. Caso você tenha interesse em participar, entre na nossa página. A nossa página é geae.net.br e lá você vai ter um link para acessar as nossas reuniões. Na verdade, você vai fazer um cadastro e a gente vai enviar um convite para você participar também dessas reuniões. Bom, neste momento de muita dificuldade, antes de iniciarmos e adentrarmos diretamente no assunto, nessa introdução, seria também oportuno que nós trabalhemos com o nosso relaxamento dentro desse conceito de isolamento. Ninguém estava preparado para esse isolamento, é uma coisa difícil, todo mundo sabe, mas é importante que nós passamos por cima de todas as dificuldades e é isso que nós vamos falar hoje, para que possamos manter o equilíbrio, a harmonia e assim, inclusive, apoiar o nosso sistema imunológico, que é tão importante nesse momento, porque nós estamos vendo que muitas pessoas que sobrevivem à ação do vírus, né, ou fazem devido a uma ação muito eficiente e boa do sistema imunológico. E recentemente, antes até da pandemia, já estava na pandemia, eu li um livro muito interessante, chama Imune, de um autor americano. Ele é um jornalista chamado Matt Richtel, e um jornalista americano que estudou a imunologia, o sistema imunológico do modo geral, fazendo levantamentos com os maiores especialistas em imunologia durante muito tempo e relatando aí mais de 70 anos de evolução do sistema imunológico, e a gente nota que, diante desse relato, desse contexto de estudos modernos, a eficiência muito grande do sistema imunológico é uma coisa extremamente complexa e que depende muito de cada um, né? Afinal de contas, a gente sabe que qualquer micro-organismo, bactérias que entra dentro do nosso corpo, ela tem que ser eficientemente combatida para que a vida se processe e continue. Afinal de contas, as bactérias, né, elas estão aí no mundo há muito, muito mais tempo do que nós, seres humanos. As bactérias estão há cerca de 3,5 bilhões de anos na Terra, enquanto o ser humano, nós, o Homo sapiens, encontra-se aqui na Terra por volta de 300 mil anos. Então a diferença é muito grande. E é interessante que só a espécie humana, como os animais também, só sobrevivem com o sistema imunológico. Se não fosse o sistema imunológico, não existiria vida. E é tudo programado, né? Tudo perfeito, como Deus permitiu que o ser humano estivesse na Terra diante disso. A máquina tem que estar muito perfeita. E é interessante no livro que ele conclui, de um modo geral, de que o equilíbrio do sistema imunológico, são basicamente 5 fatores que afetam esse equilíbrio do sistema imunológico. O estresse, muito forte, porque o estresse provoca inflamação e isso gera um desequilíbrio do sistema imunológico. Ele tem que correr atrás do prejuízo, né, devido ao estresse provocado por essa, vamos dizer, inflamação. O sono, que é a falta de sono, a higiene, de um modo geral, até citado no livro que quando iniciou-se toda a evolução, o sistema imunológico tinha muitas bactérias, então ele estava mais preparado, às vezes, do que agora, devido ao uso direto agora é álcool gel, né?
mas de sabonetes antibacterianos, um monte de substâncias combatendo esses micro-organismos. E também o histórico familiar, que é ligado à parte genética, e interessante também é o ecossistema microbiano intestinal. Esse também é importante, que é o microbioma, que são as bactérias que estão em simbiose dentro do nosso organismo. Então nós temos que trabalhar com todos esses aspectos para se manter adequadamente bem durante a nossa vida. E nesses momentos é que nós temos que evitar os estresses, né? E muitas pessoas às vezes ficam assistindo documentários e tristes notícias de que estão morrendo pessoas, etc. Isso gera mais estresse. Gerando mais estresse, você acaba não dormindo adequadamente. E o sono, ele reequilibra todo o sistema imunológico. Então é importante relaxamento, calma e principalmente ter uma boa noite de sono, acordar e continuar para que o nosso sistema imunológico seja eficiente na atuação desse vírus da Covid-19. Bem, todos esses aspectos dependem, né? Temos várias palestras e avaliações sobre essa pandemia terrível, mas esse tema está pronto para ser debatido por várias pessoas, etc. Né? Vamos adentrar um pouco na nossa discussão, que se trata do espiritismo e as características morais do ser humano. Primeiro, nós precisamos definir o que é espiritismo. E muita gente já sabe, nós espíritas, etc., mas tem muitas pessoas que são simpáticas e querem conhecer. E antes disso, vamos dar um conceito do que é o espiritismo. Bom, nós temos esse livro, tá? Esse livro importante, O que é o Espiritismo, editado por Allan Kardec, e ele traz um resumo da doutrina espírita. O Espiritismo, então, ele define como ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste, então, nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas relações. Então é importante que nós começamos a entender aqui duas coisas. Uma coisa fundamental é que nós somos espíritos. Nós estamos usando uma matéria. O nosso espírito é individual, cada um é uma pessoa diferente, um espírito diferente, e o plano espiritual é onde a gente vai ao deixar o planeta Terra, com o nosso desencarne, como se fala, a morte. Então, em resumo, ele trata que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos. Seria uma espiritologia, um estudo científico do espírito. Até a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ciência logo em seguida, mas a pergunta é, por que não estudar o espírito de um modo geral, né? Afinal de contas, todos nós sabemos que a gente nasce, vive e morre. Poxa, mas se todo mundo morre, por que não estudar as relações do que acontece após a morte? O que nós somos verdadeiramente? E então, aí vem as relações que existem entre o espírito e o mundo corporal, que seriam as consequências morais. Esse é o aspecto fundamental do espiritismo. Afinal de contas, ele é importante porque nós temos interesse em conhecer a sociedade, como viver melhor diante da sociedade. Bom, em ciência, a ciência trabalha com um conhecimento profundo de algo, tá certo? Com um conjunto sistematizado do conhecimento, através da observação,
através da identificação, pesquisa, explicação de fenômenos, fatos, o uso de metodologias científicas. A ciência trabalha dessa forma. E assim nós temos várias áreas, como a biologia, ciências exatas, a química, a física, ciências humanas. Mais modernamente, né, se fala em computação, ciência da computação, robótica, nanotecnologia, física quântica, etc. Está faltando aí a espiritologia, que eu tenho certeza que o mundo estará apto a estudar cientificamente, como já existem pesquisas científicas cada vez mais aprofundadas. E Kardec, através da codificação espírita, mostrou muito bem a importância de se estudar esta relação que continua após a nossa morte. Muito bem. As pesquisas, elas são feitas de várias formas, então precisa ter uma avaliação, né? Por exemplo, um projeto, uma publicação científica, ela compreende várias etapas, como, por exemplo, uma introdução, uma revisão da literatura de tudo que se conhece, materiais e métodos que são desenvolvidos, os resultados, discussão e, finalmente, conclusão e literatura citada. Então, todo o esquema tem que existir e também na pesquisa científica voltada ao espiritismo. E assim, revisão da literatura, discussões, observação de fatos e etc. Por exemplo, a cosmologia, né, o espiritismo cita que existem vidas em outros planetas. Os espíritos passam por diversa evolução em vários planetas. Por quê? Onde que estão esses planetas? A ciência está buscando essas informações também. Muito bem. Saindo da ciência, passamos para a filosofia, que é justamente o nosso tema central, que seria a investigação do mundo real, ou seja, o amor pela sabedoria. Philos quer dizer amizade, amor fraterno, respeito entre todos. E Sofia significa sabedoria. Portanto, a busca da existência humana, a ação do uso da razão em termos de sabedoria, faz parte da filosofia espírita. O filósofo é aquele, então, que ama e busca a sabedoria. É como nós devemos trabalhar dentro do espiritismo, buscando o conhecimento de como viver bem, de como amar, de como trabalhar junto com sabedoria. E assim nós chamamos que o espiritismo é realmente uma ciência filosófica com características importantes morais do ser humano. Quando nós falamos então de aspectos morais, vamos conversar sobre os valores que regem a conduta humana. Então, a própria palavra moral, ela vem de morales, seria relativo aos costumes, né? Afinal de contas, o homem não vive isolado, ele vive em sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter um bom relacionamento para vivermos bem, para termos uma boa vida, um bem-estar social. E aí entra todas as características morais, as características importantes que o ser humano, tanto que o Espiritismo vem debatendo e trabalhando em cima dessas características, como a honestidade, a bondade, o respeito ao próximo, as virtudes como modo geral, a humildade, todos esses aspectos, eles são fundamentais para que nós possamos viver cada vez melhor. E o Espiritismo trabalha muito dentro desse contexto. Bem, um aspecto importante que a doutrina espírita frisa bem e que nós devemos ressaltar é a humildade na visão espírita. O que representa a humildade no ser humano? De várias características morais fundamentais do ser humano, nós vamos encontrar o amor, tanto que Cristo, né, coloca muito bem: amai-vos
uns aos outros, como eu vos amei, mas eu queria ressaltar a importância da humildade no ser humano e o que representa a humildade diante desse contexto das características morais do ser humano. Primeiramente, para entendermos todos esses aspectos, eu acho que convém a gente falar um pouco da visão espírita que nós entendemos do que vem a ser a evolução espiritual. O ponto importante do entendimento será a evolução espiritual. Porque se nós somos um espírito encarnado, nós temos algum objetivo de vida. Qual é o nosso objetivo de vida? Por que nós estamos aqui vivendo? Afinal de contas, a humanidade se modifica. Daqui a 80 anos, todos nós, praticamente, nós não estaremos mais aqui. 80, 90 anos, em menos de 100 anos, quase todo mundo deixa o planeta. E qual é o objetivo de tudo isso? A gente fica pensando, as pessoas pensam, não, mas eu vou para um lugar, vou para outros, etc. O Espiritismo coloca muito bem que nós estamos aqui em evolução espiritual. O nosso corpo físico serve de uma matéria, de um meio para trabalho do espírito. O espírito é eterno, ele nunca vai desaparecer. Ele só vai crescer. Ou ele estaciona ou ele cresce. Ele evolui. E como que ocorre a evolução? Nós precisamos definir dois aspectos, duas vertentes importantes da evolução espiritual. O que nós chamamos de evolução intelectual e o que nós chamamos de evolução moral. Kardec deixa bem claro em todas as suas obras, e os espíritos que ditaram os espíritos superiores mostraram esta importância de conhecimento da evolução espiritual. Nós podemos, como a evolução espiritual, as duas vertentes, elas são livres, cada um pode seguir o seu caminho de acordo com os seus próprios interesses. Deus permite isso, através do livre-arbítrio, a sua escolha. E muitas pessoas e muitos espíritos escolhem na sua jornada evolutiva durante várias reencarnações, que isso é definida dentro do Espiritismo, acompanhar, por exemplo, uma evolução intelectual. Então, o indivíduo pode ser consegue se desenvolver a parte intelectual muito elevada e muitas vezes deixa a parte moral atrasada. Essas são as pessoas que têm um grande desenvolvimento intelecto, mas infelizmente passam por cima de outras pessoas, desrespeitam ao próximo e a vida praticamente não é nada. Eu costumo lembrar de um exemplo triste que passou aqui na humanidade, que foi o Hitler, até pouco recente, né? A gente fala de Segunda Guerra terminar em 1945 e nós vemos que nós somos muito recentes quanto a isso. E Hitler tinha uma cultura alta, ele tinha uma intelectualidade elevada, ele conseguia planejar, ele conseguia fazer toda uma evolução intelectual de que todo um país inteiro tivesse a possibilidade de entender que poderia dominar o mundo. Ele conseguiu fazer com que todo mundo o obedecesse. Né? Mas o que era a vida de um ser humano para ele? Era nada. Mandou matar 4 milhões de judeus, as pessoas não eram nada, não representavam nada para ele. Então ele tem uma evolução moral muito baixa. Por outro lado, nós vemos espíritos com grande evolução moral, mas não tão elevado em termos intelectual. Né? E aí é que está o grande desafio da humanidade, do ser humano pessoal. É desenvolver
a nossa evolução espiritual. Que jeito você quer desenvolver? Bom, Cristo nos deu um caminho adequado. O mais difícil é a evolução moral. A evolução intelectual você faz através de dedicação, de trabalho, de estudos e de oportunidade que aparece. Se não tiver oportunidade, muitas vezes o indivíduo não tem estudo, não tem conhecimento, não é verdade? Mas, por outro lado, evoluir moralmente é muito mais difícil, é muito mais um desafio muito grande. Então a gente observa, não é simples chegar para uma pessoa ruim, que mata, estupra, que faz uma barbaridade e falar para ele, fique bonzinho, seja bonzinho, seja bom, respeite o próximo. É só durante, às vezes, milhares de anos, quem sabe, da nossa jornada aqui, é que ele vai conseguir evoluir moralmente. Então, quando o indivíduo tem uma grande evolução moral, a gente vê que ele tem uma evolução espiritual muito elevada. Bem, diante desse entendimento da evolução espiritual, e é lógico que é um assunto muito longo para a gente discutir nesta nossa apresentação, tem bastante assunto para tratar sobre isso, eu gostaria de falar um pouco, trazer para vocês um exemplo de humildade e de dedicação ao trabalho, à vida, que me marcou muito quando eu li um relatório, um livro, e esse livro me marcou bastante e de vez em quando eu trago isso à tona porque eu acho que é um exemplo fundamental de humildade e de evolução, tanto intelectual quanto moral. Gostaria que vocês pudessem acompanhar esse relato, é um relato verdadeiro, e em determinado momento eu vou pedir para que cada um entre dentro dessa história, desse nosso relato que eu vou fazer. Em 1872, nasceu de uma família pobre um menino, e especificamente no dia 24 de dezembro de 1872, no dia do Natal. Esse menino nasceu numa família na Europa Central, que era a Boêmia. E os seus pais tiveram 5 filhos, 4 irmãos e uma irmã. Esse menino chamava-se Francisco. E a Boêmia está situada hoje, naquela época, claro, a Boêmia está situada na Europa Central, fazendo fronteiras com Norte, Polônia, Alemanha, Áustria, Eslováquia, e naquela época a Boêmia pertencia ao Império Austríaco. Desde 1806 houve grandes guerras, etc. E esse império era muito poderoso na Áustria e dominava a Hungria, toda a região. Nessa época que a Boêmia era subordinada ao Império Austríaco, depois a Boêmia se tornou independente em 1933 e transformou-se em Tchecoslováquia e, finalmente, somente em 1993, ela se tornou a República Tcheca, que hoje é um grande país, muito evoluído, lá na Europa. A capital é Praga, que é muito bonita. Eu até gostaria de conhecê-la. Aos 5 anos de idade, Francisco já se interessou por estudo e seus pais o colocou para estudar em escolas, e Francisco fez lá os ensinos primários, com várias classes, e a sua mãe colocou também no seminário, porque desejava que ele fosse padre. E ele aprendeu, então, o seminário, estudou latim,
e outras atividades naquela época. Aos 15 anos de idade, Francisco se interessou pela língua internacional, que foi produzida, inventada, vamos assim dizer, né, pelo Zamenhof, o Lázaro Zamenhof. O Zamenhof fez uma língua chamada Língua Internacional, o Esperanto. E Francisco Lorentz, ele se interessou e participou, até fundou a primeira associação esperantista universal nessa época. Fundou até, escreveu, fez um manual para os tchecos de Esperanto e assim por diante. Bem, Francisco estava com com mais ou menos 23 anos, 21 anos, ele, na Boêmia, ele já fazia conferências, ele estudava, como ele estudou bastante, então ensinava, fazia conferências, etc. Mas ele era um revolucionário, ele achava, né, tinha o conceito de que a Boêmia deveria separar do Império Austríaco, coisa que aconteceu muitos anos depois. E em 1893, ele estava fazendo uma conferência num grande hotel lá na Boêmia. De repente chegou um amigo dele, e um amigo dele trouxe para ele um dicionário. Esse dicionário era um dicionário de português, entregou para ele, deu um pouco de dinheiro, que ele tinha também, deu dinheiro para ele, e um passaporte que uma família da época lá estava migrando também, migrando para o Brasil, e o seu filho da mesma idade não quis ir. Então ele conseguiu o passaporte, entregou tudo para ele e falou: Francisco, fuja imediatamente, saia já daqui, porque eles estão atrás de você, já estão procurando você para prendê-lo e a gente não sabe como vai ser as coisas. Francisco, então, apavorado por aquela coisa toda, já percebendo a gravidade do contexto, seguiu para Lisboa. Foi para Lisboa e de Lisboa ele então embarcou num navio chamado Argentina e veio aportar no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele foi trabalhar, ele tinha o destino para o Rio Grande do Sul, mas infelizmente estava também uma revolução no Brasil, do Floriano Peixoto, etc., e ele seguiu para Minas Gerais e trabalhou lá, acho que Ouro Preto, e nas minas, trabalhando como mineiro, e conseguiu dinheiro, até que depois ele foi para o Rio Grande do Sul. É importante lembrar que em 1891, realmente chegou uma grande leva de imigrantes da Polônia, cerca de 1.500, e cerca de 2.000 poloneses que vieram de territórios poloneses ocupados com dominação russa, e mais uns 100 alemães que foram tudo para o Rio Grande do Sul. Muito bem. Francisco, então, foi para Porto Alegre e começou a trabalhar, com 21 anos de idade, por volta de 1893, demorou um mês a viagem, e depois de ficar um certo tempo lá em Porto Alegre, seguiu para a colônia de São Feliciano, que fica a cerca de 175 quilômetros do sul de Porto Alegre. Hoje é uma cidade, né? A cidade não é colônia de São Feliciano, depois ela passou a chamar-se Dom Feliciano, e atualmente a cidade contém cerca de 15.000 habitantes, sendo 77% na zona rural. Muito bem, Francisco recebeu um lote de terras e foi trabalhar. Fundou uma escola, porque gostava muito de estudar e gostava muito do ensino, etc. Então ele fundou uma escola e começou a ensinar as crianças. E caminhava cerca de 6 quilômetros todos os dias para chegar na escola. Então mostrando que era uma vida difícil. E depois ele se casou e
com apenas 22 anos, e a esposa com 17 anos. E interessante que dentro dessas terras, um vizinho seu colocou fogo lá, ateou fogo na propriedade, e essa propriedade passou na dele e queimou toda a plantação, e eles ficaram sem nada. O vizinho prometeu dar algumas sementes, deu sementes, ele plantou, mas veio uma seca muito grande e eles ficaram sem comer, passaram fome. Os dois no casal não tinham fome. Nisso nasceu um filho, mas a mulher, infelizmente, a esposa dele, não teve condições de amamentar a criança, que morreu por inanição. Muito bem, como não havia médico, ele recebeu uma licença para atuar como clínico homeopata em 1912. Porque ele já tinha conhecimentos também de farmacologia, de estudos lá na Boêmia. E naquela época era possível, e ele acabou trabalhando ajudando a comunidade de Dom Feliciano, da comunidade da colônia de São Feliciano, a viver esses momentos. Em 1918, surge o surto da gripe espanhola, e Francisco, como um médico ali atendendo, passou horas de madrugada na cama dos doentes, tratando os doentes, e foram 502 pacientes, todos da colônia pegaram a gripe espanhola, exceto uma pessoa, o Francisco e a sua família. O resto, todos adquiriram a febre espanhola, mas naquela época, né, felizmente, não morreu ninguém. Ele conseguiu tratar e ajudar a todos os membros lá, a comunidade de São Feliciano. Então vejam que eu narrei aí uma história de sacrifício, de trabalho, de muita luta. Mas não para por aí. Essa história de Francisco, o nome completo, eu já vou falar, mas Francisco, por ser um professor primário, e quando chegou fevereiro de 1929, o governador do Rio Grande do Sul, que era Getúlio Vargas, mandou fazer uma triagem do professorado primário de todo o Rio Grande do Sul. Todos os professores deveriam passar para saber como é que andava o ensino primário, as pessoas, os professores, etc. Então, houve uma triagem de todo o professorado. Bom, foi convocado o Francisco em fevereiro de 1929, no salão público, no salão da Biblioteca Pública de Porto Alegre, e vocês podem imaginar um salão grande, bonito, com muitas pessoas, uma banca examinadora formada por pessoas de alto nível que estavam avaliando e discutindo com todos os professores da rede de ensino do Rio Grande do Sul. Então eu convido a você a sentar numa dessas poltronas e assistir também essa triagem do professorado. Em determinado momento, foi marcado às 14 horas para o Francisco aparecer, ser avaliado, e de repente o indivíduo lá chama Francisco Valdomiro Lores. Todo mundo sentado, Francisco estava sentado lá no final. Francisco levantou-se e caminhou para a banca examinadora. No que ele foi passando no corredor, ele estava vestido de um terno branco, com a calça curta, uma pessoa muito simples, humilde, tirou o chapéu, colocou nos braços e passou pelo corredor. No que ele passou pelo corredor, todas as pessoas, muitas pessoas, professores, professorinhas, todo bem arrumado, vestidos, começaram a dar risada, a debochar e, com certeza, pensando, esse indivíduo, coitado, não vai passar em prova nenhuma. Muito bem, a banca era presidida pelo Dr. Maurício Cardoso.
E Francisco foi questionado com a prova de matemática. E ele falou sobre a origem dos algarismos, passando todos os aspectos da matemática, sendo perfeitamente aprovado na prova de matemática. Aí veio a prova de português, analisando cada palavra, tudo, né, fazendo uma oratória, uma colocação humilde, etc., mas um grande conhecimento da prova de português. Todo mundo ficou, puxa vida, que beleza. De repente, o presidente da banca pergunta: você estuda também línguas? Ele respondeu: sim, senhor, estudo as línguas mortas. E ele falou: o doutor Francisco era um poliglota, o doutor Maurício era um poliglota, ele falava 12 línguas. E ele falou: mas por que você não estuda as línguas vivas? Porque são as vivas que todas as pessoas falam. Ele falou: eu não estudo as vivas, estudo também, mas as vivas derivam das mortas. Aí Francisco, bom, se você estuda, o doutor Maurício falou: est-ce que tu peux parler français avec moi? E Francisco respondeu: oui, seulement. E eles conversaram em francês fluentemente. Aí Francisco, doutor Maurício Cardoso falou: can you speak English? Ele falou: yes, I can. E responderam e conversaram em inglês fluentemente. Daqui a pouco ele falou: hablas espanhol? Sim, com muito gosto. E conversaram todos, e doutor Francisco conversou, e Francisco falou todas as línguas que o doutor Maurício falava. As 12 línguas eles conversaram fluentemente. Nessa altura, todo mundo já estava meio que pensando, falando: nossa, mas como que isso pode acontecer? E o Maurício perguntou: você fala mais alguma língua? Ele disse: sim, algumas. E aí ele perguntou simplesmente: quantas? E ele respondeu: atualmente eu falo 52 línguas e estou estudando as faladas pelos maias, astecas e ameríndios. Aí foi vocês podem imaginar como que isso se passou diante dessa avaliação de professorado primário. Então, o doutor Maurício falou o seguinte: então você fala japonês? E ele disse: sim, posso falar. Aí, como ele não falava japonês, ele falou assim: olha, tem um amigo aqui, japonês, que chegou, né, que está aqui no Brasil, e ele trabalha na diretoria de higiene, e o senhor Nemoto, o senhor poderia conversar com ele então? E ele disse: sim, sem problema. E o Dr. Maurício mandou chamá-lo, o senhor Nemoto, e quando ele chegar, depois de um certo tempo, pediu para que ele conversasse com o Francisco. E Francisco e os dois conversaram fluentemente, quer dizer, conversaram em japonês. E Dr. Maurício então perguntou: o seu Nemoto, ele falou, vocês compreenderam bem a conversa, tudo? O Nemoto falou assim: olha, ele falou, mas nós não conversamos no japonês falado em Tóquio, porque eu vim de uma região chamada Yokohama. Nessa região poucas pessoas falam, e a gente conversou fluentemente. Então, nesse momento, Dr. Maurício falou o seguinte: senhoras e senhores, eu convido a todos que fiquem em pé. Aí todo mundo ficou em pé, ele saiu da mesa e disse ao senhor Lawrence: mestre, vinde ocupar o lugar que indevidamente eu estava ocupando, ele vos cabe.
E nesse momento houve uma emoção muito grande, a gente pode até sentir essa emoção aqui. E mestre Francisco Lorenz simplesmente respondeu: se o senhor, com todo o respeito, doutor Maurício, essa mesa pertence ao senhor, essa banca, mas se o senhor já terminou a minha avaliação, eu gostaria de retornar à minha cidade, a Dom Feliciano. E assim terminou. Muito bem, não parou por aí. As coisas tiveram mais surpresas, aconteceram. Porque no dia seguinte, o Dr. Maurício Cardoso fez um relatório e encaminhou ao governo do Rio Grande do Sul. E Getúlio Vargas, ao receber esse relatório, falou: não, eu preciso conversar, eu quero que vocês vão buscar o Francisco e tragam aqui, que eu quero conhecê-lo e eu preciso conversar com ele, diante desse relato. Então foram buscar o Francisco veio ao palácio lá no Rio Grande do Sul, e o Getúlio Vargas, depois, isso foi em 1929, né? Depois ele ficou presidente do Brasil, tornou-se presidente, e Getúlio Vargas ofereceu para ele, depois de conhecê-lo, falou: eu gostaria que você ocupasse a Secretaria do Interior de Justiça e no Departamento de Relações Consulares. Assim você poderá ajudar o nosso governo, etc. Francisco respondeu simplesmente da seguinte forma: senhor governador, permita-me voltar para a minha escola. O senhor não imagina o quão feliz me sinto em poder trabalhar junto a um elevado número de crianças e na minha comunidade lá em Dom Feliciano. O governador concordou com Lorenz e lá se foi ele para o convívio com suas crianças e a comunidade de Dom Feliciano. Francisco Valdomiro Lorenz continuou trabalhando, lutando, fazendo as mesmas coisas e morreu aos 84 anos no dia 27 de maio de 1957, tendo dominado nada mais que 104 idiomas. Bom, termina aqui a nossa história. Termina aqui a nossa história. E eu gostaria de fazer algumas reflexões, porque estamos agora terminando a nossa apresentação, mas ainda gostaria de vocês me permitirem fazermos algumas reflexões. Nós vimos um belo exemplo de vida, de evolução intelectual que às vezes ninguém percebe. E a evolução moral muito maior ainda. Porque a isso representa a verdadeira humildade. Aquela humildade que vem do coração. Aquela humildade que trata bem as pessoas de todos os níveis. Não importa se é um governador, um presidente ou uma criança. Ele se dedicou a todos da mesma forma. Isso demonstra uma evolução espiritual, como todos nós temos que buscar. Grandes avanços em todos os sentidos. Aqueles que não tiveram oportunidade de evolução intelectual vai ter, ou nesta vida ou na outra. Mas aqueles que também estão lutando com o aspecto moral, esse é o mais difícil. Estas são as características que nós temos que trabalhar e burilar a cada dia todas as nossas imperfeições. E quão bonito é a gente perceber que nós estamos diante de uma pessoa simples e com uma evolução altíssima, elevada. Se todos nós tivéssemos uma evolução como de Francisco Valdomiro Lorenz, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier e inúmeras outras pessoas que passaram pela Terra, muitas delas no anonimato, né? Então, a paciência, a disciplina, o respeito ao próximo, a responsabilidade e, acima de tudo, o pensar no bem comum e não na individualidade. Esse é o grande desafio do ser humano. Muito bem, e nós temos que eliminar as nossas imperfeições.
que seriam o egoísmo, a vaidade, o orgulho, tudo isso oposto à humildade, ao amor. A inveja, desrespeito, irresponsabilidade, né, pelos atos praticados, tudo isso tem o seu efeito negativo entre eles. Eu chamaria apenas rapidamente mais atenção ao fanatismo. Fanatismo é um mal que cada ser humano traz, que cada um pode ter, né? E é claro que nós temos que eliminar isso. Um espírito na literatura espírita deixou bem claro quando ele disse que é preferível 1000 vezes um descrente do que um fanático. O fanático que observa apenas uma coisa só, pelo menos ele só tem uma visão limitada. Pelo menos o descrente abre a mente e busca conhecer as coisas. Enquanto que o fanático apenas acha que é ele que está certo e mais ninguém, que todos têm que acompanhá-lo, né? E a gente vê fanatismo em religião, política, em tudo. E, infelizmente, é um mal que tem que ser eliminado. Você só vai evoluir, só vai crescer se você tiver a mente cada vez mais aberta em busca de conhecimentos e da verdade, né? A gente vê até no futebol, é muito bom torcer para um time e gostar de um time, mas se você detesta o outro porque não é o do seu time, chega até, tem casos de matar o indivíduo, é o fanatismo louco, desenfreado, que está perturbando todo o ser humano. Isso deve ser eliminado. Todas essas imperfeições levam a uma situação de desequilíbrio pessoal e social. O indivíduo aí se pergunta: por que será que eu não tenho verdadeiros amigos? Por que será que eu não me sinto feliz? Por que Deus foi injusto comigo? E repetimos e enfatizamos: o homem vive em sociedade e Deus criou todos os seus filhos, todos os espíritos da mesma forma. Ninguém tem privilégio sobre ninguém. A única coisa da sua infelicidade é porque você mesmo está buscando, permanecendo diante dessa infelicidade. Nós temos que avançar. Francisco Lores, como eu citei do exemplo, uma sumidade intelectual, uma sumidade moral, e viveu feliz, viveu atendendo, ajudando dentro do amor fraterno, que muitas vezes a gente esquece. Então, a fraternidade universal é fundamental. Nós estamos vivendo diante dessa triste epidemia. E o meu apoio eu dou a todos vocês que estão assistindo, e lembrar que todo efeito tem uma causa. Na pandemia, nós não conhecemos as suas causas reais, pelo menos agora. Somente, talvez, desencarnados e a humanidade venha a conhecer o efeito da pandemia. Mas a humanidade já precisa pensar numa coisa importante, que é o conceito da fraternidade mundial. Ela tem que pensar nisso. E o vírus está demonstrando isso. Um pequeno vírus aparece, né, numa região onde mostrou que nenhuma nação rica ou poderosa é mais poderosa do que uma pobre. Porque o vírus atacou e ataca em qualquer lugar. Portanto, as nações têm que pensar em tudo para se viver bem diante da humanidade. Ou seja, o que acontece num país tem interesse nos outros países, nas outras nações, tanto ricas como as excluídas. O vírus aconteceu numa cidade famosa, lá na China, comercial, mas pode aparecer, como já apareceu vários vírus e bactérias, na África, em locais de baixa qualidade de higiene, em locais de situações difíceis, de miséria, etc. Então,
todos têm que pensar que se você quer ficar livre de todos esses problemas, é preciso evoluir a humanidade como um todo, ajudar e viver em fraternidade universal. Elevar, então, a nossa evolução espiritual. Esse é o objetivo. Eis o grande desafio da nossa vida. Como fazer isso? Como eu disse, vamos trabalhar dos dois lados. Muitas pessoas às vezes imaginam, mas a parte intelectual para mim não tem importância, mas para outros pode ter muita importância. Recentemente, uns tempos atrás, eu vi uma reportagem de uma americana, se eu não me engano, que se formou em medicina aos 85 anos. Ela virou médica aos 85 anos. E as pessoas perguntam, olha, é muito bonito tudo, mas para quê? Para que se tornar médico aos 85 anos? Pode ser que não tenha nem paciente. Ela vai atender. Tá? Enfim, a evolução espiritual mostra que a evolução intelectual é eterna. Tudo que nós fizermos na Terra é um preparo para o futuro. Então, essa pessoa que desenvolveu todo o trabalho, lutou, dedicou e se formou médica, pode ter certeza que continuará nas maiores evoluções espirituais como médica ou outras coisas, etc. Então, o que nós pudermos fazer será importante. Agora, e a parte moral? A parte moral, que faz parte deste tema, né? É o grande desafio da nossa vida. E qual seria a melhor forma de crescermos moralmente? O Livro dos Espíritos traz muito bem a solução, onde Cristo falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos vossos inimigos. Então a gente observa que lá atrás, há 2000 anos, Cristo coloca que o caminho é a evolução moral através do amor, da fraternidade e da vida no bem comum, e não viver praticamente individualmente. E aí a gente vê que o mais difícil ainda, amai-vos vossos inimigos. Será? Como que a gente chega no nível? Quem tiver todas esse caminho, com certeza tem uma grande evolução espiritual. Muito bem, eu gostaria de, ao encerrar, agradecer a equipe do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos e, novamente, em nome do Dr. Almeida Júnior, muito obrigado pelo convite, honroso convite, por esta oportunidade. Tanto a parte técnica eu acho que foi bem, espero que tenha sido tudo ok. O nosso lar, exemplo de trabalho, buscando conhecimento. Eu quando conversei com o nosso amigo Almeida Júnior, eu entendi que não haveria mais palestra, né? Porque eu falei para ele, mandei uma mensagem, disse, infelizmente nós não podemos sair de casa, não tem palestra, né? Vamos deixar para outra oportunidade. Mas ele em seguida me ligou e falou, não, temos uma saída, tal, e felizmente ele continuou. Parabéns aí, doutor Almeida, e ele é médico, trabalha na saúde, sabe muito bem de todo esse trabalho maravilhoso que está tendo agora dos profissionais de saúde, a quem eu deixo aqui a minha homenagem pelo seu trabalho dedicado nessa hora. Siga o exemplo de Francisco Lorenz, trabalhem firme, lutem e sigamos em frente. E a todos vocês eu quero agradecer a cada um que assistiu essa palestra, né, essa bate-papo, pela sua paciência em me ouvir e também na esperança de que tenha sido útil de alguma forma ao exaltar a importância da nossa doutrina espírita para a nossa humanidade. Meu
Muito obrigado e boa noite a todos.